Oi, cafeinados! Morte nunca é uma coisa fácil, seja na vida real, seja na ficção. Mas existem personagens que precisam morrer para dar continuidade na história. Nesse vídeo eu vou falar como você vai preparar o público para a morte de um personagem. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista, e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? E esse vídeo ele vai possuir alguns spoilers, por isso, antes de você continuar assistindo, dá uma olhada aqui na descrição para ver de que obras que eu vou falar alguns spoilers para você não ter uma surpresa ali no meio do vídeo. Existem tantos personagens na literatura e no cinema que morrem e a gente fica totalmente sem chão. E isso é incrível, né? O público estar tão ligado a esses personagens que quando eles morrem é realmente um sentimento real, assim. O que não pode acontecer é um personagem morrer e a história morrer junto com ele. E é o que vimos ali em La Casa de Papel, né? Que ainda bem que eles terminaram agora nessa última temporada, porque deu para perceber que não tinha mais como continuar sem a Tóquio. O herói, ele tem que presenciar um momento de morte na sua jornada, seja ela real ou metafórica. Quando ela é real e é um personagem próximo dele que morre, isso vai ser muito significativo na jornada desse herói. A morte, ela diz para o protagonista que ele tem que mudar. Ele tem que mudar o jeito que ele está vivendo, que ele não está vivendo de uma forma correta. Que alguma coisa tem que mudar no seu caráter. O público, ele pode estar preparado para essa morte lá desde o início da história, né? Então, a personagem tem alguma doença, alguém que já está hospitalizado, como também pode não ter a menor ideia de que aquele personagem vai morrer. Seja qual for os dois jeitos, essa morte vai existir na história e ela tem que fazer bastante diferença ali para os vivos, para os personagens que ficaram. O negócio é que a morte, ela tem que ter um motivo, né? Não adianta você matar um personagem só por matar, porque você quer ver os seus leitores, os seus espectadores chorarem. Se essa morte não for significativa para a história, ao invés das pessoas se emocionarem, elas vão ficar sem entender bulhufas. Uma história, ela é movida por ação e reação, por causa e consequência. Então, essa morte desse personagem, qual foi a causa dela e como vai ser a reação após dela, né? Como os personagens vão reagir, o que vai acontecer por conta dessa morte. Existem aquelas mortes heróicas, né, que fazem com que o personagem se torne uma lenda, é memorável, como a do Hodor em Game of Thrones, a do Finnick, a do Finnick em Jogos Vorazes, a do Charlie em Lost. Esses são 3 personagens que já tinham ali, né, o sentimento, um carinho do público. E com as suas mortes, eles ganharam ainda mais carinho, né? Ainda mais admiração. Além de ajudarem a história a continuar. Porque com a morte deles, eles salvaram aquela personagem, né? Aquela pessoa que iria continuar a jornada. Agora, existem algumas mortes que, mesmo que heróicas, elas não acrescentam em nada no desenrolar da história. Como é a morte do Bob em Stranger Things. Legal, ele salvou o pessoal, né? Muito bem, parabéns. Só que, assim, o que essa morte vai impactar no resto da história daqui pra frente? Nada, né? Diferente da morte do Hopper. Agora, a gente vai falar um pouco de suicídios, que também é outro modo que muitos personagens acabam morrendo. Aliás, é algo muito sério, né? E precisa ser tratado desse jeito. Então, não coloque uma morte por suicídio na sua história se você não preparou o público e esse personagem para isso. E tá colocando só porque é um assunto que tá em alta. Como eu disse, toda morte tem que ter a sua causa e tem que acontecer de uma forma verossímil. Um personagem que nunca demonstrou nenhum sinal de que iria se suicidar, ele não poderia se suicidar. Eu tô falando aqui da ficção, mas já foi comprovado por diversos estudos que pessoas que têm tendência suicida, elas têm mudanças no seu comportamento.
como mudanças de humor, desapego, mudanças de rotina. Esses são detalhes que vão tornar o suicídio verossímil lá na frente para o leitor. Dois suicídios clássicos que você pode pegar para analisar depois é Romeu e Julieta, né? Super clássico. O suicídio por amor, aquele que eu não posso continuar vivendo se eu não tiver você. E o Werther, né? O suicídio do Werther, dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, que constrói ali o seu descontentamento com a vida desde a primeira página do livro, né? Assim, desde o título. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa o seu like e também a inscrição aqui no canal. Eu tô sempre dando dicas e falando sobre a vida de escritor, de roteirista, falando um pouco da minha rotina e também falando sobre livros, séries. Então não deixa de se inscrever, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E agora a gente tem um terceiro tipo de morte, que é a morte por batalha. Se você é leitor ou escritor de fantasia, você já está bem acostumado com essa. As mesmas dicas valem aqui: ação, reação e verossimilhança. Mas tem uma outra que entra bastante na morte por batalha, morte por luta, né? Nas lutas também, mas é que essas daqui são bem mais impactantes, que é o como. Como esse personagem morreu? Uma das melhores cenas de morte em batalha é o casamento vermelho de Game of Thrones. Sério, só de lembrar, assim, gente, muito boa. Primeiro que ninguém estava esperando aquilo, já que era um momento de festa. Além disso, a gente tinha acabado de descobrir que a Thalisa estava grávida. E aí, ela morre com diversas facadas na barriga. E além, é claro, do Robb e da Catelyn, que também são mortos ali. A causa aqui é óbvia, é simples. O Robb, ele estava ganhando muito poder ali na luta do trono e tinha inimigos, começou a ter inimigos. A consequência dessas mortes. Quem vai representar o Norte agora? Ele era o King of the North. Qual personagem vai tomar o seu lugar? O Jon, que é um bastardo? A Sansa, que é uma mulher? Né? Então existe essa consequência, essa reação. O que vai acontecer depois dessa morte? São mortes redondinhas e que impactam bastante no desenrolar da história. Então lembre, a morte ela precisa ter uma causa verossímil e uma consequência, né? Uma reação naqueles personagens que permaneceram ali vivos na história. Seja algo mais sentimental, seja algo mais prático. E é muito importante trabalhar o como esse personagem vai morrer. Deu para perceber também que você tem que começar a história sabendo já que aquele personagem vai morrer em algum momento. Quando você já começa com esse planejamento, você consegue construir toda a atmosfera até chegar no final, né? No momento da morte mesmo. Para isso, você precisa planejar a sua história. Eu tenho vários vídeos aqui falando de planejamento, vale a pena dar uma procurada. E eu também tenho um planner, sim, eu tenho um planner, fiz um planner de ficção para que você consiga planejar a sua história. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. E aí, fala para mim, qual morte ficcional mais te impactou nos últimos tempos? Deixa aqui nos comentários. Se quiser acrescentar alguma coisa também, fique mais do que à vontade. E a gente se vê na próxima.